Você já olhou para a porta entreaberta e sentiu um vazio no peito porque o seu gato, aquele que dormia ao seu lado todas as noites, simplesmente saiu e nunca mais voltou? Essa sensação, esse aperto no peito, não é só tristeza. É confusão, impotência e, acima de tudo, pergunta sem resposta. Será que eu fiz algo errado? Ele estava infeliz? A culpa foi minha? A verdade é que milhares de pessoas ao redor do mundo já passaram por isso, e mesmo assim quase ninguém fala sobre as verdadeiras causas. E não é apenas porque são independentes. O que você vai descobrir neste vídeo é muito mais profundo, mais emocional, e muitas vezes, mais difícil de aceitar. Existem mensagens que os gatos tentam nos enviar em silêncio, com o olhar, com os lugares onde se escondem, com os gestos que fazem antes de partir. E muitas vezes não entendemos, até que seja tarde demais. Mas neste vídeo, você vai abrir os olhos. Porque o que está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu gato. Antes de continuar, quero te pedir algo muito importante. Curta este vídeo se você já amou um gato. E conte nos comentários se você já passou pela dor de vê-lo desaparecer. A sua história pode ajudar outros tutores a lidarem com esse vazio. Agora respire fundo. Porque vamos começar uma jornada emocional, honesta e intensa. Uma jornada que talvez fique com você por muito tempo após o vídeo terminar. Prepare-se. Porque agora vem a verdade que ninguém nunca te contou. 9. Instinto de independência. Por mais difícil que seja aceitar, o seu gato não é como um cachorro. Não importa quantos brinquedos você compre, quão confortável seja a cama dele ou quanto amor você ofereça todos os dias. Dentro dele, existe um chamado mais antigo, o instinto de independência. Muitos tutores se surpreendem ao ver seu gato, que parecia tão afetuoso e adaptado, sair pela porta e nunca mais voltar. Isso não significa que ele deixou de amar você. Tampouco quer dizer que você fez algo errado. Significa apenas que, dentro de cada gato, vive um espírito selvagem que jamais foi completamente domesticado. Ao contrário de outras espécies, os gatos não obedecem por obediência. Eles não se submetem, não seguem regras só para agradar. O amor deles é silencioso, livre, com seus próprios limites. E isso pode ser doloroso para quem espera uma relação constante e previsível. Quando um gato sente que seu ambiente está excessivamente controlado, com poucas opções para decidir por si mesmo, esse instinto desperta. No começo, ele só observa. Depois, começa a se interessar pela janela, pela porta dos fundos. E aos poucos, a vontade de sair cresce. Para um gato, liberdade não é luxo. É necessidade. Explorar um jardim, subir em muros, andar sem rumo, tudo isso reativa sua essência. E quando ele sente que essa essência pulsa mais fora de casa do que dentro, ele vai. Não por rejeição, mas por identidade. Mesmo em lares amorosos, há gatos que simplesmente não voltam. Porque o que encontraram do lado de fora os fez lembrar de quem realmente são. Lá fora, não há regras, não há cercas, só espaço, instinto e um sentimento de pertencimento ao mundo. Se o seu gato já saiu sem explicação, talvez agora você entenda, ele não te traiu. Ele foi fiel a si mesmo. E isso, por mais que doa, também é amor. 8. Território ameaçado. Para um gato, o lar não é apenas uma casa. É um território. Cada canto, cada móvel, cada cheiro faz parte do mundo que ele domina silenciosamente. Aquela almofada onde ele dorme, o tapete onde se espreguiça, até a janela por onde observa o mundo, tudo isso é dele. Mas basta que algo mude, mesmo que pareça pequeno para você, e esse equilíbrio se quebra. A chegada de outro animal, mudanças na mobília, visitas constantes, barulhos diferentes ou até o cheiro de um gato de rua que passou perto, tudo pode ser sentido como uma ameaça. E para um gato, perder o controle do seu território é perder parte da própria identidade. Essas mudanças, que muitas vezes ignoramos, afetam profundamente seu senso de segurança. Ele começa a evitar certos espaços, se esconde com mais frequência, e passa mais tempo olhando pela janela. Está avaliando, em silêncio, se ainda está no controle. E quando sente que não está,
a decisão começa a se formar: ir embora. Não por vingança, nem por desprezo, mas porque não reconhece mais aquele lugar como seu. E para o gato, isso basta. Ele prefere começar de novo, em outro canto. Um local onde possa reconstruir suas marcas, onde o cheiro não seja estranho, onde possa se sentir dono de novo. Pode ser um jardim, um quintal vizinho, até uma garagem tranquila. O mais difícil é que, para nós, tudo parece igual. Mas para ele, o território foi violado. O lugar já não transmite paz. E então, parte em busca de um novo lar, mesmo que o antigo ainda tenha comida e carinho. Se você notou que seu gato evita certos lugares da casa, se esconde ou parece inquieto sem motivo, preste atenção. Pode ser que, no silêncio dos seus comportamentos, ele esteja dizendo: este lugar já não é meu. E quando isso acontece, ir embora é apenas uma consequência natural. 7 estímulos excessivos. O que para você pode ser apenas um dia normal: televisão ligada, crianças correndo, batidas de porta, visitas inesperadas. Para o seu gato pode ser um verdadeiro caos. Gatos são extremamente sensíveis ao ambiente. Eles não apenas ouvem sons mais agudos, percebem vibrações, movimentos sutis e até a energia emocional do lugar. Quando o ambiente se torna imprevisível ou barulhento demais, eles não pedem silêncio. Eles simplesmente vão embora. O estresse causado por estímulos constantes vai se acumulando em silêncio. Pode ser uma obra no prédio vizinho, um aspirador ligado com frequência, gritos ou mudanças no clima emocional da casa. Para o gato, cada detalhe conta. Ele não grita, não reclama. Apenas se afasta. Primeiro, se esconde. Depois, evita certos cômodos. E se não encontra refúgio dentro de casa, começa a buscar fora. O jardim, a rua, o telhado do vizinho, qualquer lugar onde o silêncio o abrace. Muitos tutores acham que seu gato fugiu porque algo o assustou de repente. Mas a verdade é que a decisão muitas vezes se forma lentamente. Cada susto, cada desconforto, cada sensação de insegurança empurra um pouco mais. Um gato precisa de paz. Precisa de previsibilidade. De um espaço onde possa dormir sem sobressaltos, comer sem ser interrompido, existir sem ser invadido. Se isso falta, ele buscará outro lugar. E se encontrar um ambiente mais tranquilo, onde não haja barulhos repentinos, onde possa observar o mundo sem ser perturbado, esse novo espaço pode se tornar seu novo refúgio. E quando compara com o que tinha em casa, pode decidir não voltar. Se o seu gato está mais arisco, se esconde com frequência ou parece inquieto demais, talvez o problema não seja visível para você, mas está sendo sentido intensamente por ele. Oferecer um ambiente sereno é mais do que conforto. É garantia de permanência. Porque um gato que vive em constante tensão, cedo ou tarde, vai procurar a paz em outro lugar. 6. Sensação de confinamento. Muitos tutores acreditam que, se o gato tem comida, água, brinquedos e cama, ele está feliz. Mas os gatos precisam de algo que não se compra: espaço e autonomia. Para eles, liberdade não é luxo. É uma necessidade silenciosa. Mesmo vivendo dentro de casa, um gato pode se sentir preso. Especialmente se o ambiente for pequeno, bloqueado por móveis, sem estímulos verticais como prateleiras ou locais altos para subir. Eles precisam explorar, se esconder, observar o mundo do alto. Quando não conseguem, o desconforto começa. E esse desconforto não é expressado com miados ou reclamações. Ele aparece no comportamento. O gato começa a se afastar, tenta escapar, olha pela janela com mais frequência, evita o contato. São sinais sutis de que algo não vai bem. Se, além da limitação do espaço, ele for constantemente manipulado, com carinhos forçados, interrupções ou interações excessivas, o estresse cresce ainda mais. A casa se transforma numa prisão invisível. E é aí que ele começa a procurar uma saída. No início, é só curiosidade pelo mundo lá fora. Depois, uma necessidade. E quando descobre que fora de casa há silêncio, liberdade e novos estímulos, ele começa a comparar. Cada volta para casa vira uma decisão. Até que um dia, ele escolhe não voltar. Não é rejeição.
É sobrevivência emocional. Ele precisa respirar, decidir, existir por conta própria. Se sente sufocado, ele vai embora. Preste atenção se seu gato tenta fugir com frequência, se olha fixamente para a porta ou janela, se passa muito tempo escondido. Talvez ele esteja dizendo, do jeito dele, que não está confortável. Que a casa deixou de ser refúgio e virou limitação. Um gato que se sente preso não protesta. Ele se cala. E depois, parte. Às vezes, para sempre. 5. Doença ou dor. Entre todas as razões pelas quais um gato pode ir embora e nunca mais voltar, esta talvez seja a mais dolorosa e menos compreendida: a dor física. Uma doença que você não notou. Uma ferida escondida. Um sofrimento que ele prefere viver sozinho. Na natureza, quando um gato está doente, ele se afasta do grupo. Não é fraqueza. É instinto de sobrevivência. Ele sabe que, vulnerável, corre mais riscos. Ao se isolar, protege a si mesmo e evita ser um alvo fácil. Esse instinto continua ativo, mesmo em gatos domésticos. E por isso, quando sentem dor, se escondem. Evitam contato. Dormem mais. Comem menos. Deixam de olhar nos olhos. Mudanças sutis, quase imperceptíveis. E então, um dia, desaparecem. Não porque deixaram de amar você, mas porque não querem que você os veja daquele jeito. É um gesto de dignidade. Um último controle que exercem sobre si mesmos. E muitas vezes, uma despedida silenciosa. Alguns gatos voltam. Magros, sujos, mas vivos. Outros não. E a ausência deixa um buraco que as perguntas não conseguem preencher. Por isso, é essencial prestar atenção aos pequenos sinais. Há comportamentos que parecem apenas uma fase. Porque às vezes, são um pedido de ajuda silencioso. Se o seu gato está mais recluso, sem apetite, ou se esconde mais do que o habitual, procure ajuda veterinária. Ofereça um espaço seguro, tranquilo, onde ele possa se recuperar sem pressão. Não tente forçar carinho. Fique perto, com respeito. Às vezes, a sua presença silenciosa é o maior consolo que ele pode ter. E se mesmo assim ele decidir partir, que não seja porque você não percebeu. Que seja porque, naquele momento, ele precisou ir. Não por falta de amor, mas por uma necessidade instintiva de desaparecer. Quando um gato vai embora por causa de uma doença, ele não está te rejeitando. Ele está tentando proteger a si mesmo, e a você, da dor de vê-lo assim. 4. Falta de conexão emocional com o tutor. Existe um mito persistente de que gatos são frios, que não se apegam, que não precisam de carinho. Mas essa é uma das maiores ilusões sobre o comportamento felino. Gatos criam vínculos profundos, só não demonstram como os humanos esperam. Quando esses vínculos são negligenciados ou mal cultivados, o gato sente. E quando isso acontece, ele começa a se afastar. Não por maldade, mas por falta de reciprocidade. Ele para de buscar o tutor. Evita toques. Se torna distante. E pouco a pouco, se desliga do ambiente. Ainda está lá fisicamente, mas emocionalmente, já começou a ir embora. E se, durante suas andanças, encontra alguém que o trate com atenção, carinho e respeito, talvez escolha ficar mais tempo ali. Muitas vezes, essa outra pessoa nem sabe que o gato já tem casa. Acredita que está ajudando um animal abandonado. E o gato, sentindo-se visto e acolhido, começa a preferir aquele novo ambiente. Porque lá encontra algo que havia perdido: conexão. Um chamado gentil, um pote de ração servido com carinho, um olhar calmo sem exigências. Simples gestos, mas que fazem toda a diferença. Não se trata de traição. Gatos não entendem posse. Eles entendem presença, afeto, respeito. Onde isso existe, eles ficam. Se o seu gato não deita mais no seu colo, evita suas carícias ou se afasta quando você se aproxima, talvez não esteja apenas distante fisicamente. Talvez esteja emocionalmente ausente. E se um dia ele desaparecer, pode ter sido porque encontrou, em outro lugar, uma conexão que perdeu dentro de casa. Reparar esse vínculo exige mais do que brinquedos e petiscos. Exige atenção verdadeira.
Um tempo de qualidade. Um espaço de escuta silenciosa. Gatos não gritam quando estão carentes. Eles se calam. E se sentirem que não são mais parte do seu mundo, saem em busca de um onde sejam. Um gato que vai embora por falta de conexão emocional dificilmente volta. Mas se você construir esse vínculo de novo, com paciência e presença, talvez ele escolha voltar um dia. 3. Nova família ou ambiente. Poucos tutores consideram essa possibilidade, mas ela é muito mais comum do que se imagina. O seu gato pode ter ido embora porque encontrou outro lugar onde se sente melhor acolhido. Gatos são sensíveis ao ambiente e atentos às sensações. Se durante suas explorações ele encontra uma casa tranquila, onde recebe carinho, comida e liberdade, pode escolher ficar ali. Mesmo que você ainda o esteja esperando. E muitas vezes, essa nova família nem sabe que ele já tem um lar. Acham que ele é um gato de rua, abandonado, e começam a alimentá-lo com boas intenções. O gato volta no dia seguinte. Recebe mais comida, mais atenção. E assim, aos poucos, passa a frequentar cada vez mais. Até que para de voltar. Dói? Sim. Porque a gente acredita que o laço que criamos é único. Mas para o gato, o que importa não é o endereço. É o sentimento. É o conforto emocional que ele encontra naquele novo espaço. Às vezes, ele se afasta porque o lar original já não oferece o que oferecia. Mudanças, tensões, falta de interação. Outras vezes, é porque o novo lugar oferece o que ele não recebia: uma rotina estável, voz suave, um canto ao sol sem interrupções. E nessa comparação silenciosa, ele escolhe. Não com raiva, mas com instinto. Ele segue o que sente. Há quem adote gatos sem perceber. Com um simples gesto de carinho, se tornam o novo refúgio do animal. E o gato, que não entende de propriedade, entende de afeto. Onde há afeto, ele se entrega. Se o seu gato desapareceu sem sinais de fuga ou acidente, talvez ele apenas tenha encontrado outro lar. Onde se sente mais em paz. Não é rejeição. É escolha emocional. E se um dia ele voltar, não o julgue. Receba-o com carinho. Talvez ele só tenha ido lembrar o que é ser visto e acolhido. E se decidir ficar, que dessa vez ele sinta que o amor voltou a morar aí também. 2. Mudanças na rotina. Gatos não gostam de mudanças. Para eles, rotina é sinônimo de segurança. Saber onde está o pote de comida, onde fica a caixa de areia, qual caminho leva até a janela favorita, tudo isso constrói estabilidade emocional. Quando essa rotina é alterada, mesmo que de forma sutil, o mundo dele se desorganiza. Mover um móvel, trocar o local do arranhador, mudar o horário da alimentação, tudo isso pode parecer pequeno para você, mas para o seu gato é uma quebra de segurança. E quando os impactos são maiores, uma mudança de casa, a chegada de um bebê, a entrada de outro animal ou até a ausência prolongada do tutor, o efeito emocional pode ser profundo. O que para nós é um novo ciclo, para o gato é um território desconhecido. Ele passa a evitar espaços, se torna mais recluso, mais silencioso. E começa a observar a rua, o quintal, os telhados. Está procurando estabilidade. Está tentando encontrar, fora de casa, o que perdeu ali dentro. Se ao sair ele encontra um lugar previsível, calmo, onde as rotinas são simples e constantes, pode decidir não voltar. Não por rancor, mas por equilíbrio. Porque ali fora, tudo faz mais sentido. Um gato não some de um dia para o outro sem sinais. Ele dá pistas, está inquieto, evita o contato, se esconde mais, observa muito. Tudo isso é comunicação. E se ele desaparece, talvez seja porque o novo ambiente ofereceu aquilo que a casa já não proporcionava. Menos ruído. Menos imprevisibilidade. Mais ordem emocional. Respeitar a rotina de um gato é respeitar sua forma de existir no mundo. Mudanças são inevitáveis, mas a forma como você conduz essas transições pode definir se ele se sente seguro, ou se começa a procurar outro lugar para viver. Se o seu gato sumiu após uma mudança, talvez ele não esteja fugindo de você. Talvez esteja tentando reconstruir sua paz, em outro canto. Precisa de um tempo. Nem todo gato que vai embora para sempre.
Alguns apenas precisam de tempo, de espaço, de um momento longe para reorganizar tudo o que sentem por dentro. Assim como nós, gatos também se sobrecarregam. Podem se sentir pressionados, irritados, confusos com as mudanças da casa, com a rotina agitada, com os estímulos constantes. E quando isso acontece, eles não gritam, não fazem escândalo. Apenas somem. Eles se afastam para respirar, para voltar a se escutar, para retomar o próprio eixo emocional. E depois de alguns dias, semanas às vezes, voltam. Diferentes. Mais calmos. Mais presentes. Mais abertos. É como se, ao se retirarem, estivessem fazendo uma pausa para preservar o vínculo. Para não romperem de vez. Para não se perderem de si mesmos nem de quem amam. Durante esse tempo fora, eles não estão procurando um novo lar. Estão procurando silêncio. Espaço para sentir sem interrupções. Para entender o que os incomoda. Para descansar da sobrecarga. E se voltam, é porque sentem que o ambiente também mudou. Que agora há mais compreensão. Menos exigência. Mais liberdade. Mas se ao voltar, tudo estiver igual, a mesma pressão, a mesma invasão, o mesmo ruído, podem decidir partir de novo. E aí, talvez para sempre. Por isso, se o seu gato desapareceu e depois voltou, não tente forçá-lo. Não o sufoque com excesso. Apenas esteja ali. Deixe que ele sinta que é bem-vindo sem condições. A ausência de um gato pode ser dolorosa. Mas também pode ser um recado. Uma forma de dizer, eu preciso de um tempo para ser eu. E se você respeitar isso, o vínculo pode voltar ainda mais forte. Porque um gato que escolhe voltar, volta por amor. Volta porque sabe que ali, apesar de tudo, ele ainda pertence. Agora você entende, quando um gato vai embora e não volta, quase nunca é por acaso. Por trás dessa decisão há sinais ignorados, necessidades não atendidas, ou uma dor silenciosa que passou despercebida. Eles não nos deixam por maldade. Deixam porque sentem que algo não está certo. Porque precisam de paz, de espaço, de conexão. Às vezes, partem para se encontrar. Outras, para sobreviver emocionalmente. Mas em todos os casos, há um motivo. Compreender um gato é um exercício de empatia. É aprender a escutar o silêncio, respeitar o espaço, acolher o que não é dito. E se você chegou até aqui, é porque se importa. Porque quer entender. Porque deseja que o seu gato fique, por vontade, e não por obrigação. Se este vídeo te ajudou a enxergar seu gato de outra forma, curta. Se você já passou por algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode confortar outros tutores que hoje vivem a mesma dor. E se quer continuar descobrindo verdades sobre o comportamento felino que ninguém te conta, inscreva-se no canal. Porque entender um gato é o primeiro passo para não perdê-lo. Nos vemos no próximo vídeo.